quero falar com vocês hoje sobre como vencer a depressão rumo ao pódio. Existem questões na nossa vida que a gente tem que ficar esperto, como se diz hoje na gíria, ligado. Questões que nos colocam para baixo, questões que nos deixam realmente com o coração entristecido, quebrantado. A Bíblia, quando fala de espírito quebrantado ou coração quebrantado, muitas vezes está falando de depressão. Na época não tinha essa palavra, depressão. Muitas vezes se usa até preguiça. Porque geralmente a pessoa quando tem depressão ela não quer fazer nada, né? E como eles não tinham essa visão na época, esse conhecimento dessa patologia que hoje ataca os seres humanos aqui na Terra, eles então usavam essas expressões, que é coração quebrantado, espírito quebrantado, preguiça e assim por diante. Mas essa é uma questão que tem que ser tratada com toda delicadeza, porque existe nessa fase de depressão, a palavra depressão, se nós dividimos elas, fica depressão, ou seja, a pessoa está sofrendo uma pressão, depressão, sofrendo uma pressão, e por isso ela fica abatida. Agora, essas questões de depressão, existem vários fatores que levam a pessoa a sentir isso no coração, a sentir isso no espírito, e existem fatores que tiram a pessoa desse estado. Ah não, Edson, isso não acontece, eu tenho depressão há 20 anos, há 30 anos, e isso não foge da minha vida. Bom, talvez você está vivendo isso porque você não está olhando para o Deus poderoso que pode te libertar, para o Deus que abriu o mar vermelho, para o Deus que colocou Jesus aqui na terra e fez você ser salvo por causa disso. Para um Deus que fez o mundo parar, para um Deus que deixa você levantar toda manhã, mesmo com a dita depressão. O modo como nós olhamos para Deus é o modo como esse espelho vai refletir. Se nós olhamos para um Deus fraco, um Deus desanimado, um Deus sem poder, é assim que a nossa vida será. A questão de Ana, nessa passagem em 1 Samuel, é esplêndida. Ana, acorrentada por uma depressão tremenda, porque não conseguia ter filho, e ainda assim, a outra mulher, do marido dela, isso não quer dizer que os homens podem ter duas mulheres hoje, tá? Isso aqui era lá naquela época, Velho Testamento, um outro plano que Deus tinha feito. Então, nessa questão aqui, a Ana, mesmo quebrantada de espírito, mesmo com depressão, ela nunca teve uma resposta de Deus antes. E nós vamos perceber que a resposta de Deus veio até ela depois que ela deixou de reclamar e começou a louvar a Deus. É aí que está o sacrifício de louvor. Mesmo quando estamos tristes, desanimados, cansados, já oramos bastante e a resposta não vem, é aí que entra o sacrifício de louvor. É aí que entra a parte onde você louva mesmo sem querer, onde você louva mesmo sem ter força. E aí sim, o Deus que dá todo o entendimento e tem todo o poder vai tirar dessa situação. Ana estava tão quebrantada que ela chegou a chorar de tal maneira que ela não sabia nem o que ela fazia. Diz assim no versículo 8: Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Ela chorava e ela nem comia mais. Imagina o estado daquela mulher triste, depressiva, porque não conseguia ter filhos. E para uma mulher naquela época, não poder ter filhos era algo muito ruim. Porque a mulher realmente ela foi instituída por Deus desde lá de Gênesis, e a promessa foi que a mulher daria frutos. E você imagina, você ser mulher e não poder gerar um filho. Tem mulheres que até agradecem, né, porque não podem gerar um filho. Mas uma mulher verdadeira, uma mulher virtuosa, ela quer gerar um filho. Ela quer ter um filho. É uma expansão, é uma expansão da vida dela, da vida do esposo dela. Mas aqui aconteceu algo impressionante. No versículo 10 fala: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aí ela só estava chorando, estava orando, mas estava chorando abundantemente. Ela estava apresentando o problema a Deus. Primeira parte: você está com depressão, você está triste, está abatido, apresente o seu problema a Deus. Ah, Edson, mas Deus sabe todas as coisas. E quem disse que Ele não sabe? Mas Ele quer ouvir você falar. Eu mostro na Bíblia mais de 100 passagens
onde as pessoas apresentavam seus problemas a Deus. O próprio Jesus, que estava no Monte das Oliveiras, ele foi projetado desde o Velho Testamento, ele foi projetado junto com o próprio Deus quando veio à Terra fazer, que o próprio Deus falou lá em Gênesis, diz, vamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava com ele. E foi sempre dito o quê? Jesus, um dia, virá um libertador. Ele mesmo disse, Jesus preparou 3 anos para a morte dele. 3 anos ele se preparou. Ele mesmo dizia, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. O Filho do Homem será levado entre os ímpios. O Filho do Homem vai ser entregue, mas o Filho do Homem vai ressuscitar no 3º dia. Ele estava preparado durante 3 anos. E muito tempo ele estava preparado no céu. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia qual o propósito dele aqui na terra. Mas mesmo assim, horas antes deles virem prender Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras orando, triste, cansado, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, dá para outro. E é interessante que até quando Jesus falou, passa de mim esse cálice, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, e sabia que a vitória viria 3 dias após, ele sabia da vitória, mesmo assim ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. E Deus se afastou de Jesus nesse momento, porque Jesus estava levando todos os pecados do mundo nas costas. Todos. O meu, o seu, o pecado de que virão ainda, os pecados que já existiram, todos os pecados estavam nas costas de Jesus. Ele estava chorando sangue, ele estava transpirando sangue. Mas quando ele disse, seja feito conforme a tua vontade, então o poder de Deus restabeleceu dele novamente. E uma das certezas que a gente tem disso é quando eles foram pegar Jesus, que o próprio Pedro tirou a espada e cortou a orelha do centurião, o que aconteceu que Jesus disse? E uma das passagens, em um dos evangelhos, ele disse, guarda a tua espada, porque se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e ele manda uma legião de anjos aqui, para me salvar. Jesus entendeu que ele precisava pagar o preço. Ele entendeu isso. E na própria cruz ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É uma coisa impressionante a gente ver como o poder de Deus é ativado em nós quando a gente passa a louvar a Deus, quando a gente passa a entregar a Deus realmente o nosso problema. Voltando aqui para Ana rapidinho, o propósito que Ana fez, ela disse, se tu me deres um filho, esse filho eu vou oferecer a ti. Ela fez um propósito. Ela fez um sacrifício de louvor quando eles levantaram de manhã, de madrugada, e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramã. Então Elcana, seu marido, coabitou com ela e tiveram um filho. Eles levantaram de madrugada e foram louvar a Deus. Na primeira oração que ela fez, ela já se alimentou. E o espírito dela, o semblante dela já ficou vivo. Ela já ficou diferente. Depois ela fez louvor, deu louvor a Deus. E por último, ela agradeceu a Deus. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha, não há nenhuma como o nosso Deus. Agora, existem alguns motivos que levam as pessoas à depressão. Pode acontecer comigo, pode acontecer com alguns de vocês, talvez já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com alguns de vocês, e as pessoas também que estão nos acompanhando em casa. O interessante é que as pessoas acham que os motivos que levam à depressão são motivos banais, motivos que realmente não tem nada a ver com o mundo exterior, e sim uma coisa que acontece do nada dentro da pessoa e ela fica depressiva. Deus não colocou nenhum depressivo na terra. Deus colocou homens poderosos na terra. A linha, o destino traçado por Deus para o homem até o início da sua vida, até o fim, é uma linha reta. Nós, os seres humanos, que gostamos de pegar subterfúgios, pegar caminhos que nos levam a lugares trabalhosos às vezes.
E há lugares onde encontramos até a depressão. A depressão ela é ocasionada por quê? Um dos pontos é a patologia biológica. Nós somos seres biológicos, nós temos carne, temos sangue, temos sistema nervoso, temos ramificações de artérias, de veias, assim por diante. Somos seres biológicos, não somos super-homens. Por isso que alguém super qualificado para atingir algum cargo na igreja ou algum cargo espiritual, isso é bobagem. Deus escolhe as pessoas e as prepara. É diferente. Deus não escolhe nenhum preparado. Ele escolhe as pessoas derrotadas e as prepara. É totalmente diferente a visão de Deus. E os pontos que nós temos que ver que levam as pessoas à depressão são doença, acidentes, ficar vendo o dia todo notícias ruins, andar com pessoas fofoqueiras, pessoas tristes, depressivas, pessoas negativas. E isso automaticamente é uma espécie de lixo. O lixo, quando entra, ele vai ter que sair de algum lugar. O lixo ele entra, ele vai ter que sair. Se você pegar uma lixeira e você cavar o tempo todo na lixeira, até você de repente vai achar algum pedaço de bolacha, de pão. Mas não vale a pena ficar cavando a lixeira por causa de um pedacinho de pão. É a mesma coisa o que a gente coloca para dentro da gente. Toda espécie de lixo televisivo, músicas que colocam a pessoa para baixo, falatórios profanos. A mídia entope a nossa mente de bobagem, fala sobre a economia está ruim, a economia está assim, a pessoa fica entrando com aquilo ali na cabeça, porque o câncer está atacando não sei quantas mulheres, o câncer de útero, o câncer de ovário, o câncer de mama, e a cada 18 mil mulheres, uma morre. Aí a pessoa, meu Deus, será que eu sou essa uma no meio das 18 mil? Escolha a vida, escolha a alegria, escolha as coisas boas que Deus oferece para cada um. Não fique olhando bobagem na televisão, mude o canal. Deus deu um poder muito importante para você, controle remoto. Tem uma passagem na Bíblia que diz: Deus não vos deixará ser tentado além das vossas forças. Pelo contrário, vos dará um escape para que você possa suportar. Deus te deu o escape na frente da sua TV, te deu o poder de levantar e mudar de canal, te deu o poder de mudar o canal no controle remoto. Deus te dá o escape a cada hora. E por que muitas vezes a gente não usa esse escape? Porque é lixo. Não, mas se eu passar por todo esse programa, talvez em algum lugar tenha alguma coisa boa, o programa passa a tarde toda. Poxa, eu acho que vai ter agora tem uma parte boa. Sim, então você vai passar por todo o lixo do programa para pegar apenas uma parte boa. Mude de canal. Você tem esse poder. Não deixe que a TV manipule você. Nós temos uma pessoa conhecida e há muito tempo ela reclama sempre da vida. Reclama da vida, diz que quer morrer, quer se matar, quer ter um câncer, quer que a filha morra de câncer. Isso é a vida inteira assim. Você conversa com ela, na primeira semana que você conhece ela não vai falar nada, mas tenho certeza que na segunda ela já vai colocar todo tipo de lixo para dentro de você. E uma vez, ela reclamando sempre, falando que a vida não prestava, que Deus não existia, que se o inimigo pudesse vir e levar ela, seria interessante, que levasse também a filha dela, que é deficiente mental. E ela sempre reclamando. Um dia eu fiz uma experiência. Um dia eu peguei uma corda e dei para ela. Aqui está o seu escape. Você não quer morrer? Você não diz que quer se matar? Você não diz que quer que Deus leve essa vida sua? Aqui está a corda. Agora faça. Até hoje, quando eu converso com ela, são raras as vezes, mas ela nunca mais reclamou, pelo menos para mim, da vida dela. Porque essas pessoas, na verdade, não querem se matar, não querem perder a vida, elas não querem nada disso. O que elas querem simplesmente é alguém para desabafar, é alguém para jogar o lixo dentro. Elas querem uma lixeira, elas acham que você é uma lixeira onde elas podem colocar o lixo dentro de você. Mas você não é uma lixeira, você é o filho do Deus Todo-Poderoso, é o filho do Deus Altíssimo. Você tem poder para eliminar qualquer coisa da sua vida, desde que você creia. Você pode ajudar uma pessoa uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas chega uma hora, você tem que dizer basta. Porque senão, você acaba ficando no mesmo nível dela, e você tem que subir de nível.
Muitas pessoas estão no nível há tanto tempo na vida delas, não conseguem sair, não conseguem crescer financeiramente, espiritualmente, não conseguem crescer no casamento, com as suas famílias. Por quê? Porque estão presas num sistema, com uma amizade talvez, ou presas em uma família negativa e não conseguem se libertar. E Deus nos colocou numa era maravilhosa. Uma era que nós temos toda a liberdade, num país que nos dá uma certa liberdade para falar de Cristo, para trabalhar, para correr atrás, para vender pipoca na esquina, para vender o sorvete, para vender cocada na praia, para trabalhar, para conseguir. Deus nos deu uma oportunidade. Nós poderíamos ter nascido na época de João, na época de Jacó, na época de José. Poderíamos ter nascido na época de Noé. Mas Deus não. Deus se escolheu para estar nessa época, nessa geração, em 2012, em meio a tanta tecnologia, em meio a tantas facilidades para você ser feliz. E por que muitas vezes nós não conseguimos ser felizes? Porque existe algo que consome o nosso coração, que se chama inveja. A inveja corrói os ossos, a inveja te dá osteoporose, a inveja te dá problemas de todo tipo. Porque eu lembro, não muito tempo, mas eu lembro da minha avó, vivia numa casinha simples, um fogão a lenha, e tudo bem. Hoje em dia, nós não conseguimos viver na casinha simples com um fogão a lenha. Nós temos que ter o melhor fogão, o melhor carro, a melhor casa. Não que isso não seja benéfico. Tudo bem, isso é bom, ter uma casa nova, ter uma piscina, ter um carro novo. Claro, isso é dom de Deus. Deus disse que a gente ter isso, usufruir do dom de Deus, do trabalho, diz que é dom de Deus. Se você trabalha, você pode ter isso também. Ah, mas não, a carro importado, não, carro importado não. Carro importado não dá. Deus não permite. Bom, fique com esse pensamento. Se eu puder ter, eu vou ter meu carro importado. Não. Quem foi que disse que eu não posso ter? Eu sou livre. Quem foi que disse que eu tenho que viver na miséria uma vida inteira, depressivo, passando trabalho, meu filho precisa ir para o médico, não tenho dinheiro, meu filho precisa comer, eu não tenho dinheiro. Quem foi que falou isso, que isso aí é certo? Mas as pessoas querem colocar isso nas cabeças das outras pessoas para que elas fiquem o quê? Alienadas. Fiquem presas num sistema de escassez permanente. E com essa escassez acontece a escassez da família, a escassez no casamento, a escassez em todo tipo de área da vida. Nós não podemos aceitar isso. Não quer dizer que você vai ser um milionário, não quer dizer que você... Não, mas Deus vai te dar condições de você ser o que você sonhou em ser. Você teve um sonho, Deus não te deu um sonho que você não pudesse realizar. Sim, Edson, quer dizer então, se eu quiser ter uma frota de aviões, então como é que fica? Bom, eu não sei o que Deus quer para a sua vida, mas eu sei que alguém começou lá atrás com teco-teco para ter frotas hoje de avião. Eles acreditaram, e às vezes nem são. Simples. Mas viva a sua história. Não olhe para a esposa do outro. Meu, que esposa bonita que ele tem. Meu, que marido bonito que ela tem. Não. Faça a sua história. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. Eles são os melhores para você. É a sua história. Faça ela. É a sua vida. Não fique olhando para a vida do outro, achando como ele é bonito, como ela é elegante, como o carro dele é bom, como a casa dele é excelente. Não faça isso. Não diga para Deus o seu problema, mas diga para Deus o quão poderoso Ele é e quão amoroso Ele é para fazer o melhor na sua vida. O favor de Deus vem sobre você. Você tem que acreditar nisso, de todas as formas. Deus conhece a fraqueza humana e Ele quer fortalecer essa fraqueza. De que maneira? Através da fé. A fé fortalece-nos. A fé nos dá vitória. A fé nos dá direção, caminhada. O próprio Jesus falou em Mateus 17:20, Ele disse: e Ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus não disse algumas coisas vos serão possível, talvez uma ou duas vos serão possível. Não, Ele disse todas as coisas vos serão possíveis. Em Mateus 21:1 ele fala: Jesus, porém, lhe respondeu:
Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Talvez alguns vão dizer para você, não, Edson, talvez vão dizer para você, não, isso aí é uma passagem lá para os apóstolos da época. Isso é uma passagem lá para aquela época de Jesus, não é para você? Alguém vai dizer isso para você. Bom, deixa que pensem assim, mas você não. Você é filho do Todo-Poderoso, você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Jesus falou, acontece, creia. Ou você acha que levanta pela manhã, toma o seu café, toma um banho e vai trabalhar porque você é o bom, porque você é forte? Não, é por causa disso aqui, é por causa da sua fé. Você levanta, toma um banho, um café e vai trabalhar. Você não tem fé que vai chegar? Você tem dúvida que vai chegar ao trabalho? A gente não tem dúvida. Tal hora eu estou em casa. A gente pega, sai, vai ao trabalho e volta. Tal hora eu vou estar em casa. Isso se chama fé. Mas o impressionante é que é uma coisa tão automática que a gente não percebe. A nossa fé no nosso dia a dia, para qualquer coisa, tem que ser assim. Algo automático. Não, vai dar certo. Eu vou lá, vou resolver, vai dar certo, vou voltar. E tudo bem. Mas Edson, se não der certo. Paciência. Deus ainda é Deus, Deus está no controle e Ele está trazendo o favor dele para a sua vida. Creia nisso. Não ande por aí, irmãos, falando sobre o problema de você. Estou com dor na minha barriga, estou com dor na minha perna, ou estou com dor na cabeça, tenho depressão, minha depressão já faz muito tempo que eu tomo remédio X, aí o outro do lado vai dizer, eu também já tomo remédio Y, e fica uma disputa para ver quem toma mais remédio, uma disputa para ver quem tem mais dor, uma disputa para saber quem tem mais... É assim que acontece. Não, disputa com o seu amigo e com a sua família para ver quem é mais vitorioso. Não, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me fez vitorioso, me fez vencedor. Não fale dos problemas para as pessoas, porque nem todas vão ajudar você. Diga a Deus o quão poderoso Ele é. Diga a Deus para te dar força e energia para você vencer o seu problema. Diga a Ele isso. Não fique preso em um sistema depressivo e de tristeza. Você não foi projetado nesse mundo para ter doenças uma vida inteira. Muitas doenças que temos são psicossomáticas, estão na nossa cabeça. Sim, Edson, mas dói. Eu sei que dói, porque toda dor está aqui na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo falou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não adianta você aceitar Cristo, não adianta você vir à igreja todo dia, se você não mudar a sua cabeça. Eu estou indo à igreja há 20 anos, 30 anos, mas a minha vida não muda. É sempre o mesmo problema financeiro, é sempre o mesmo problema com a minha esposa, é sempre o mesmo problema com os meus filhos, é sempre as mesmas doenças. Deus não tem culpa disso. Deus te deu livre arbítrio. Você vai poder escolher entre a bênção e a maldição. Em Provérbios diz que o poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode aceitar a vida ou pode aceitar a morte. No sentido, eu posso aceitar ser vitorioso, feliz, ou posso aceitar ser triste e depressivo. A escolha é sua. Deus não vai interferir na sua escolha. Não vai. Ele vai interferir na sua escolha quando você parar e dizer, Senhor, chega, eu quero viver uma vida vitoriosa porque eu sei que Tu és poderoso e Tu podes mudar a minha vida. Então, o poder dele é ativado em você através da fé. Porque Deus dividiu a fé para cada um. Eu já disse, eu quero a maior parte dessa fé. Tem pessoas que Deus divide a fé, mas a fé não é ativada. É uma vida inteira triste e reclamando. Não ande por aí reclamando, não ande por aí murmurando. Muitas vezes eu sei, a gente chega cansado em casa, do trabalho, houve problemas no trabalho com alguém que foi lá e falou coisas que a gente não queria ouvir, mas tudo bem, deixa para lá. Talvez a gente vai ficar murmurando um pouco, mas a gente tem que acordar e perceber que essas coisas são lixo que estão invadindo nossa mente e nosso coração. E se a gente começar a reclamar hoje e amanhã pelo mesmo problema, e depois também, algo vai começar a acontecer no nosso espírito. Nosso espírito vai ficar quebrantado, triste. E daí vem a depressão.
Paulo e Silas, quando estavam na prisão, algo aconteceu. Eles foram presos, açoitados, colocados no cárcere. Eles não eram colocados no cárcere, simplesmente levado bonitinho e jogado lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um cárcere desse uma vez. É horrível. Sabem por que é horrível? Porque não se enxerga nada. É uma escuridão tremenda. Muitas vezes é um buraco desse tamanho numa pedra. Eles desciam as pessoas por ali. E lá embaixo havia todo tipo de dejeto humano. Fezes e urina. Por quê? Porque o banheiro era na própria pedra. E os guardas iam ali e faziam todas as suas necessidades ali. E aí caía direto no cárcere. Direto lá. Era algo muito ruim. No caso de Silas e no caso de Paulo, eles estavam acorrentados. Então, estavam sentados ao chão, talvez, com as pernas e os pés. Mas tudo bem. O que vem ao caso aqui é que mesmo à meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a fazer o sacrifício de louvor e dizer, Senhor, Tu és maior, e começaram a cantar. Eu não sei o que estavam cantando naquela época, mas com certeza era, Senhor, Tu és todo-poderoso, nós Te amamos, Tu vais nos livrar daqui, Tu és todo-poderoso, o Teu poder está em nós, nós temos fé, nós acreditamos nas Tuas promessas. E algo aconteceu. Os grilhões se partiram, as correntes se soltaram. Agora, se Paulo e Silas tivessem ficado lá, Senhor, somos coitados, não temos nada, vamos morrer aqui, e agora o que será de nós? Com certeza teriam perecido. Mas o sacrifício de louvor, a vontade de louvar a esse Deus Todo-Poderoso é muito maior. Para encerrarmos, em Provérbios 12:18 diz, alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 13:17, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Olha, o mau mensageiro. Pessoas que vão chegar até você falando mensagens ruins, falando coisas que vão deixar você triste, desanimado, depressivo, cansado, irritado. Mas o embaixador fiel é medicina, saúde. Provérbios 16:24, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 18:14, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A resposta está aqui. Em outras palavras, a resposta está aqui. Está aqui a resposta para os nossos problemas. A Bíblia, a palavra de Deus. Está tudo aqui. Existe um homem chamado Nicholas Tesla, era chamado Nicholas Tesla. Esse homem foi morar nos Estados Unidos depois de um certo tempo, depois de alguns inventos. E Nikola Tesla, ele tinha algo importante. Ele confeccionou, sabe o quê? A corrente de energia alternada. Porque até então Thomas Edison tinha feito a corrente de energia contínua. E com o passar da distância, a corrente de energia contínua ela ia enfraquecendo. Mas Nikola Tesla fez algo impressionante. A corrente de energia chegava no ambiente e lá ela se multiplicava e ficava mais forte. Então a corrente alternava, 110, 220, 3.000 volts e assim por diante. Nikola Tesla nunca desistiu. Ele foi trabalhar com Thomas Edison e passou os seus experimentos para ele. Depois de mais de um ano trabalhando para o Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, algo aconteceu. Ele foi receber os $50.000 de Thomas Edison pelos experimentos. Mas Thomas Edison disse que não tinha feito acordo nenhum com ele. Nikola Tesla não ficou triste, não ficou abatido, não ficou fragilizado. Pelo contrário, ele saiu e continuou fazendo o que sempre fazia. Inventou então a energia de plasma, que são as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de neon. Até mesmo o laser hoje é graças a Nikola Tesla.
E naquela época, o próprio Thomas Edison começou a colocar no centro da cidade elefantes, cavalos, bois, cachorros, e começou a eletrocutar esses animais com a corrente alternada que Nikola Tesla tinha inventado, dizendo que era perigoso. Olha só o que acontece com esse elefante, o que acontece com esse animal grande. Imagina o que acontece com você. O próprio Thomas Edison tentou destabilizar a vida de Nikola Tesla, mas ele nunca desistiu. E é por causa dele hoje, e muitas outras invenções que ele fez, que nós temos as lâmpadas fluorescentes. Aí está a chave. Não se deixe abater por fofocas, calúnias, difamações, notícias ruins. Não faça isso. Creia que o Deus Todo-Poderoso é contigo. E tudo é possível àquele que crê. Agora eu quero falar com as pessoas que estão na internet. Gostaria que elas pudessem orar comigo. E orem assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, e eu te farei o Senhor e Salvador da minha vida. Nós cremos que se você fez essa simples oração, colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, procure uma outra igreja agora, baseado na Bíblia, e nós temos a certeza que Deus vai levar você para lugares que você jamais sonhou. E lembre-se, Deus pode mudar a sua história. Amém? Vamos aplaudir a Jesus?